Olá, caracolados! Mais uma vez, tratando sobre doenças infecciosas bacterianas, vamos falar hoje sobre Staphylococcus aureus, que é uma bactéria bastante presente na flora humana, da pele e também de nossas mucosas. Segue o sumário aí para vocês de alguns aspectos que nós vamos discutir, claro que de forma resumida, começando justamente pela identificação dessas duas espécies de Staphylococcus. A Staphylococcus aureus, que são aqueles não sensíveis à penicilina, portanto não resistentes, e também o Staphylococcus aureus multiresistente ou de resistência à penicilina, que são aquelas bactérias que adquiriram uma capacidade de resistir à classe de antibióticos beta-lactâmicos. Continuando então, falando sobre os aspectos gerais, vemos que o Staphylococcus aureus é assim chamado com a sua terminologia aureus por conta da coloração dourada ou amarela das suas colônias, que se dá justamente alguns dos testes laboratoriais para reconhecimento do Staphylococcus, como nós vamos ver mais à frente. Essa bactéria ela pode crescer em ambientes extremamente adversos, como na presença de cloreto de sódio a 10%, o que justamente prejudica, a relação do equilíbrio osmótico. É um principal patógeno bacteriano humano, como eu havia falado. Suas infecções podem se dar tanto de origem na natureza ou na comunidade, como também em ambientes hospitalares. Ela possui cepas de bactérias multidroga resistentes, como nós já havíamos falado, e seu habitat se dá tanto justamente no reservatório humano, a partir da pele de mucosas, especialmente a narina anteriores, que é a nossa fossa nasal, e também no ambiente ou na natureza. A infecção decorre, claro, do contato direto com fluidos, ou mesmo de tecidos, onde estão presentes a bactéria, no caso até mesmo do pus, e assim como outras doenças infecciosas, através também de objetos, como fômites contaminados, que, se não bem higienizados, podem contaminar outras pessoas da família, Continuando, então, a gente agora vai tratar um pouquinho sobre a morfologia, Trago aqui a figura para vocês para dar a entender de forma mais simples, a respeito da outra terminologia do nome da bactéria, a saber, o Staphylococcus, Coccus significa esferas, então a bactéria ela é formada por esferas, e essas esferas estão dispostas de forma aglutinada ou em arranjos em cacho de uva, daí o nome Staphylos, e a junção desse nome justamente dá origem ao nome da bactéria, Staphylococcus aureus, São bactérias gram-positivas, portanto cocos, de forma esférica, com arranjo de cacho de uva, daí o nome de Staphylos. Bactérias aeróbicas e anaeróbicas facultativas, mais uma vez demonstrando a resistência da bactéria a ambientes adversos. Cresce, no caso, a temperaturas de 18 graus a 40 graus Celsius, ou seja, em temperaturas ambientes para a maioria dos seres humanos, mostrando a sua alta adaptação ao seu reservatório humano, que somos nós, e aos demais animais. A sua bactéria multiresistente, que é o Staphylococcus aureus, resistente à meticilina. O que torna o diferencial em relação aos outros Staphylococcus é a presença de um gene, chamado de gene MEC, nos cromossomos dessa bactéria, que foram carreados justamente por bacteriófagos, a partir de um elemento genético móvel deste cassete cromossomo estafilocócico, Esse gene vai codificar justamente as transpeptidases, que são as enzimas responsáveis pela síntese das ligações das pontes peptídicas dentro da cadeia peptidoglicana da parede celular bacteriana, portanto muito importante para a sobrevivência da célula, especificamente em seus períodos de replicação. E a resistência que confere aos antibióticos se dá exatamente porque essas transpeptidases, também chamadas de proteínas ligadoras da penicilina 2A, elas passam a ter uma menor afinidade ao anel beta-lactâmico, justamente da classe dos antibióticos beta-lactâmicos. Portanto, ela vai ter resistência a antibióticos como a meticilina, nafcilina, oxacilina e as cefalosporinas. Em seguida, nós vamos observar que os seres humanos, como eu já falei reiteradamente, são o seu principal reservatório, mas principalmente porque profissionais de saúde, por exemplo, e que estão na linha de frente no contato com essas doenças, são pessoas que são mais suscetíveis a essa infecção. Alguns comportamentos sociais também, como usuários de drogas injetáveis, estão também expostos a essas bactérias por conta que elas já estão presentes na nossa pele, e a partir do momento que eles fazem aquelas repetidas inoculações de injeção, ferindo, causando traumas e expondo a pele e tecidos subcutâneos, o próprio corrente sanguínea, a esses agentes que já estão presentes na nossa pele. Indivíduos também submetidos a tratamentos com injetáveis, no caso de insulinoterapia, pacientes hospitalizados por conta de procedimentos
inclusive a utilização de catéteres, intubadoras, enfim, e além dos próprios exames sorológicos que são necessários para a própria conduta, né, para a melhora do paciente, e imunocomprometidos também. A fisiopatologia, basicamente, ela está relacionada às estratégias evasivas da bactéria em relação ao sistema imune do hospedeiro. Nós temos aí a síntese de cápsula antifagocítica, que impede a ação de macrófagos, né, e células fagocitárias. Ela sequestra também anticorpos do hospedeiro, impedindo justamente que sirvam de mediadores e também de sinalizadores, né, para outras células linfocitárias do sistema imune adaptativo. Ela mascara seus antígenos pela proteína A, impedindo, por exemplo, a ação do sistema complemento. Ela forma biofilmes bacterianos, especificamente em estruturas metálicas ou de plástico, de procedimentos como catéter, implantes, né, protéticos, né, nos pacientes. Sobrevivência intracelular é uma outra estratégia dela, exemplo de alguns vírus, né, isso consegue fazer com que ela fique fora do alvo, né, das células da defesa. E, além disso, ela também tem uma capacidade de bloquear moléculas quimiotáxicas dos leucócitos, inclusive algumas delas têm capacidade de liberar toxinas que destrói granulócitos de muitas das células polimorfonucleares, o que causa inclusive uma leucopenia em alguns pacientes. Agora, passando aos testes que justamente identificam a bactéria Staphylococcus aureus, existem 5, mas existem outros, né? Eu coloquei esses 5 aqui conforme os apontamentos que eu te dei. O principal deles são os dois primeiros, a catalase e a coagulase. A catalase é justamente uma enzima que está presente nos Staphylococcus aureus. Ela converte o peróxido de hidrogênio, separando justamente suas substâncias que o compõem, que são o oxigênio e a água. No entanto, quando o oxigênio é liberado, formam-se bolhas justamente na amostra. E essa característica que identifica os resultados, dando justamente a positividade com relação à presença do Staphylococcus aureus. Então, o teste catalase positivo significa que houve justamente uma liberação de oxigênio com a formação de bolhas na amostra. Uma coisa interessante é que, trazendo um pouco para a nossa vida diária, quando você utiliza, por exemplo, da água oxigenada numa ferida, você observa justamente a formação de bolhas. Por quê? Porque justamente a água oxigenada ela tem como base, salvo engano, o peróxido de hidrogênio. Portanto, sabendo-se que o Staphylococcus aureus está muito mais presente no nosso tecido, na nossa pele, né? É natural que com uma ferida, né, em seguida, ao derramarmos, né, um pouco de água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, já tenhamos a formação justamente de bolhas, né? Porque essas colônias rapidamente infectam justamente essas áreas lesionadas da pele. Quando a catalase é negativa, ou seja, não há formação de bolha, pois não houve a liberação do oxigênio nem da água, né? Aí nós temos então a possibilidade de outras espécies de bactérias que não o Staphylococcus aureus, a exemplo de Streptococcus, ou mesmo de outros Staphylococcus, por exemplo o Epidermidis, né? A coagulase é um outro teste que também, se for positivo, né, denuncia a presença de Staphylococcus aureus, né? A coagulase é uma enzima ou fator aglutinante que está presente nas bactérias Staphylococcus aureus, né? E ela reage com o fator plasmático, formando justamente complexo que age no fibrogênio dos plasmas, né, sintetizando a fibrina e, consequentemente, formando um coágulo na amostra dentro do tubo de ensaio. Então, se não houver essa formação de coágulos no tubo de ensaio, não se trata de Staphylococcus aureus. Portanto, o teste coagulase vai ser negativo. E, no entanto, não quer dizer que não haja bactérias, mas certamente terá que se fazer outros tipos de teste para se identificar outras bactérias que não Staphylococcus aureus. Um outro teste que é utilizado para a identificação de uma espécie de Staphylococcus saprophyticus, que também são da família de Staphylococcus, né, é a resistência ou teste da resistência à novobiocina. Ela justamente vai identificar a espécie de Staphylococcus saprophyticus, né, a partir da formação de um áulo, que se dá pela semeadura e o tempo de incubação a partir do isolado em contato com essa substância, a novobiocina. Esse halo, se for menor de 16 milímetros, então vai se tratar de um teste positivo para Staphylococcus saprophyticus, né? No entanto, se o halo for maior que 16 milímetros, aí não vai se tratar de Staphylococcus saprophyticus, talvez de um outro tipo de bactéria. A fermentação de manitol, quando positiva, também demonstra a presença de Staphylococcus aureus, inclusive ela que dá nome ao atributo da terminologia aureus, porque uma vez que o isolado em contato com o manitol, ele fermenta
com a base de 7,5% de cloreto de sódio, após, é claro, o período de incubação, vai aparecer um halo amarelo ao derredor das colônias. E é esse halo amarelo que, lembrem, dá nome a essa terminologia áureos, tá? O outro teste, o último, é o PCR, né? Um teste bastante utilizado, mas que ele é mais útil para quando se tem outros testes inconclusivos, ou no caso os testes anteriores. Aí você quer realmente saber se trata, por exemplo, de um estafilococo multiresistente, né? Aí você se socorre desse método. Então agora a gente vai passar mais outros aspectos, né? Sobre essa doença, que são justamente diagnósticos diferenciais. Eu vou falar aqui rapidinho porque não é interesse especificar muito sobre cada um deles. Então, bacteremias de etiologia diferente de bactérias, a própria queimadura química, que não tem nada a ver com bactérias, impetigo, artrite idiopática juvenil, a própria palavra idiopática denota que não se trata nem de uma etiologia conhecida, doença de Kawasaki, que justamente são outros tipos de etiologia, a leptospirose, que são especificamente bactérias espiroquetas e não cocos, né? Infecções por parvovírus, que justamente se dão por vírus, não bactérias, endocardite bacteriana pediátrica, síndrome do intestino irritável, osteomielite pediátrica e doença do soro-like, né? Todas elas podem ter sintomas e sinais, né, flogísticos que lembram uma infecção bacteriana. No entanto, se você faz o teste de cultura ou mesmo algum outro teste mais avançado de fluorescência, você vai identificar que não se trata de Staphylococcus aureus. Para que seja Staphylococcus aureus, nós já discutimos os testes que são utilizados. A duração do tratamento para os Staphylococcus aureus, que são sensíveis em geral às penicilinas, ou seja, eles não são multiresistentes, basicamente se dá por penicilinas por exemplo, de segunda geração, oxacilina, meticilina. Em caso de que, se você perceber uma certa resistência ou mesmo haver uma dúvida quanto ao início do tratamento por conta, sei lá, de uma complicação ou as condições do paciente denotarem uma infecção um pouco mais grave e a cultura, é claro, não fica pronta de um dia para o outro, muitas das vezes, você pode lançar a mão de uma vancomicina, mas é claro, ao chegar à cultura e se perceber que não se trata de um Staphylococcus aureus resistente a meticilinas, né, ou seja, multiresistente a drogas, você vai ter que parar com a vancomicina e, claro, lançar mão do antibiótico apropriado. Por exemplo, uma penicilina de segunda geração é exemplo das oxacilinas, as meticilinas. A duração em média justamente é de 7 a 10 dias. Pois bem, agora vamos falar justamente daquele carinha um pouco mais chato, que é o Staphylococcus aureus de resistência à meticilina, que foi descrito pela primeira vez em 1961, é responsável por 7 a 60% das infecções estafilocóccicas, né? E, claro, é um antibiótico que tem resistência bacteriana e, para que ela seja caracterizada, é feito justamente esse teste aí com a concentração de inibidor mínimo, né, da bactéria em relação aos antibióticos de classe beta-lactâmica. No caso, se for maior ou igual a 4 micrômetros, né, de mililitros, né, nós teremos então a presença a constatação, né, de uma bactéria estafilococo resistente, né. Causa infecções nosocomiais, exemplo de estafilococcus em geral, né, mas também pode estar associadas a infecções adquiridas da comunidade. Já a sua mutação se decorre justamente, como nós falamos no início, da codificação das transbeptidase ou das penicilinas ligadoras das proteínas ligadoras da penicilina 2A, que então tem a sua afinidade diminuída em relação à ligação com os antibióticos beta-lactâmicos por conta justamente da troca de genes, o gene MEC, por meio de bacteriófagos, né? Então, rapidinho aqui sobre os fatores de risco. Quem está exposto quem pode estar exposto, no caso, a um estafilococo multiresistente, né? É exatamente as pessoas que estão hospitalizadas, né? Aquelas que estão em cuidados intensivos ou mesmo uma UTI, que fazem uso de antibióticos de forma inadequada, procedimentos invasivos, por exemplo, também pessoas com infecção de HIV, os institucionalizados, porque são geralmente pessoas idosos, né, que já têm muitas comorbidades e via e mexe estão dentro dos hospitais, portanto em contato de risco, né, com outros pacientes que têm justamente essa doença ou infecções relacionadas a essa etiologia, que não é uma doença, na verdade é uma etiologia.
Feridas abertas também podem levar, por exemplo, as pessoas que têm diabetes ou pé diabético, muitas das vezes é infectado pelo Staphylococcus. Os pacientes em hemodiálise, porque justamente a troca ali do sangue constantemente pode permitir, por conta de biofilmes no próprio catéter da máquina, né? Pacientes com acesso venoso central de longa permanência ou catéter claro urinário de longa permanência, tudo isso por conta que essa longa permanência ou esse longo uso, né, de tempo de uso, permite a formação de biofilmes de bactérias e, claro, os profissionais de saúde em geral que estão em contato justamente com os doentes, né? Por último, a gente vai ver aí aqui a resistência, né? Como é o resumo que eu trouxe para vocês aí, se dá justamente pelo gene MEC, né? Que vai diminuir a afinidade das enzimas transpeptidases. Pois bem, as infecções dos Staphylococcus multiresistentes, né, se dão justamente por infecções de pele e tecidos mole, infecções de ossos e juntas, pneumonias aí, ó, tanto a hospitalar como a decorrente de ventilação, especificamente aquelas depois das 48 horas da admissão, por infecções de bacteremias, né, especificamente aquelas em ambientes como de UTI, cuja a mortalidade é maior nesses casos de Staphylococcus aureus multiresistentes, né, que no caso é de 15% a 60%, o que diminui muito a resposta à vancomicina, porque lembra, a vancomicina inclusive é a droga de preferência de entrada, né, quando você está na dúvida ou na suspeita, né, de que haja uma infecção decorrente de Staphylococcus multiresistentes, né. No entanto, no caso de uma bacteremia que alcança a corrente sanguínea e tecidos profundos, né, causando ali o risco de uma sepse ou mesmo de um choque sepsêmico, né, nós já vemos que a vancomicina já começa a perder a sua utilidade. E claro, nos casos de endocardite também graves. O teste padrão ouro para o Staphylococcus aureus com resistência à meticilina, ou seja, justamente com essa transpeptidase modificada, é o PCR. Mas lembrando que o PCR muitas das vezes ele é utilizado justamente como o último, né, de escolha para tirar a dúvida em relação aos testes que foram feitos anteriormente, caso sejam inconclusivos, ou por conta que a clínica do paciente justamente difere com relação aos resultados da cultura. E isso muito se fala, eu já ouvi falar, né, que a clínica é soberana, né? Então, na dúvida, o médico vai se utilizar desses outros outros testes, né? E aí, agora nós chegamos aos tratamentos, né, justamente trazendo um pouco daquelas infecções, alguma delas, né, em relação aos Staphylococcus aureus multiresistentes. Se forem utilizados antibióticos empíricos orais, vamos utilizar aí essa lista de antibióticos, né? Se forem utilizados parenterais, vamos utilizar aí, ó, vancomicina, daptomicina e também a dalpavancina ou oritavacina, que vai depender da opção de curta ou longa duração, né? No caso de bacteremia também, ó, antibióticos orais já começa com a vancomicina ou mesmo a daptomicina, dependendo do grau aí de concentração de inibição mínima. No caso, se está havendo a resistência à vancomicina, no caso o grau de concentração de inibição mínima está superior a 2, ó, aí você já vai ter que se utilizar de uma segunda opção terapêutica, que é a daptomicina, né? Temos ainda a ceftarolina e a telavacina, e de antibióticos parenterais vão sempre ser associados aí a daptomicina com a ceftarolina, ou mesmo com a vancomicina, ou ainda a daptomicina com a triptomeprima sulfametaxole, né? E a ceftaroline com a trimetroprima sulfatoxole. E por último aí mais uma infecções de endocardite. Nós temos também aí algumas sugestões, né, de antibiótico, por exemplo, na via parenteral aí com tratamento que dura 6 semanas. Temos aí a vancomicina intravenosa, a daptomicina intravenosa, lembrando que a daptomicina vai ser utilizada aí também como segunda opção. Nas endocardites de válvula protética, também o tratamento é de 6 semanas, também com vancomicina, mas associada à rifampina. E a gentamicina logo nas primeiras 2 semanas como dose de ataque, né? Então, gente, por último, resta apenas a gente falar sobre a prevenção, né, dessas bactérias, especialmente as bactérias multiresistentes, né, como o Staphylococcus aureus de resistência à meticilina, né? Olha só os cuidados: uso de batas, luvas e máscaras, lavagem e higienização das mãos com água e sabão, uso de álcool em gel, né? Isolamento de pacientes com limpeza e desinfecção dos quartos de enfermaria ou da UTI, porque esses pacientes com a Staphylococcus aureus resistentes à meticilina são bactérias multiresistentes, portanto eles devem ficar isolados para não contaminar os outros pacientes, inclusive os profissionais de saúde. E o rastreamento da vigilância sobre surto de infecção, no caso, né, quando houver
algum descontrole justamente nesses ambientes hospitalares, tá bom? Então, gente, é isso. Essas são minhas referências. Eu agradeço a vocês todos pela companhia e por estar até agora assistindo ao vídeo. Vamos discutir um pouco mais a respeito nos próximos vídeos de doenças infecciosas bacterianas. Gostaria de mostrar para vocês o meu canal lá na Twitch. Estou lá também. Me segue lá, acompanha as lives. Tem algumas que vocês podem assistir offline. Não deixe de deixar seu like aqui no canal Caracol Universitário. E claro, se inscreva se for de seu interesse. Lá o nome é um pouco diferente, lá é Snail Ra, tá? Mas de qualquer forma, como estou mostrando para vocês aqui, é fácil de identificar. Um abraço a todos e Deus abençoe.